nunca esquecendo do nosso foco. Qual o nosso foco? É derivada direcional, certo? Na primeira parte, né, na aula anterior, nós vimos, né, sobre a diferencial do vetor posição, certo? Só para relembrar, né, nós vimos a diferencial do vetor posição. Nós temos uma curva, né? Essa curva aqui, né, no caso, evidentemente, a equação tem um grau de liberdade, né? Aqui é x, y e z, né? Aqui nós temos a nossa curva C, né? E aqui, né, está o nosso vetor, né, dr, né? dr. Ele é tangente à curva, né? Aqui está o R, né? Está o R. E aqui o dr, né? É bom caracterizar tangente à curva. Até é bom, né? Representada, né, por um grau de liberdade, né? Liberdade. Por isso, né, que meu R, né, vetor posição, ele é função, colocar até um parâmetro lambda, não precisa ser necessariamente o tempo, né? Aqui eu tenho duas variáveis, só para recordar aqui, né, que eu tenho uma variável aqui e uma variável aqui, né? O lambda, né, é a variável independente, né? E meu R, né, é a variável dependente. Isso é fundamental, tá? Dependente. Nós vimos isso. Nós vimos um grau de liberdade direitinho isso aqui, tá? Agora, nós vamos, né, um outro parâmetro, né, que vai influenciar a derivada direcional, né? Nós chamamos de vetor gradiente de uma grandeza escalar. Atenção, o gradiente ele opera no escalar, mas ele é um vetor, tá? A definição. O que é gradiente, né, de uma função escalar? Eu até vou colocar de uma grandeza escalar, eu já vou botar o nome aqui, tá? Φ, tá? Que é a função de x, y e z, certo? Então, qual a definição de gradiente, né? Por definição, gradiente de uma grandeza escalar φ, né, que é função de x, y, z, é definida como eu vou colocar limite, né? Limite, porque ele é pontual, limite, quando ΔV tende para zero, de 1 sobre ΔV, né, no caso, né, integral, eu vou colocar assim, ó, parece esquisito, mas não é, ó, na superfície desse volume ΔV, esse símbolo aqui de derivada parcial, né, da função φ dA. Repara só, φ, só para, né, é φ de x, y, z, né, que é a tal grandeza escalar, né? E o dA, né, é o vetor, né, dA é o vetor n normal, dA é o número, né, onde o módulo do vetor normal é igual a 1, certo? Atenção, ó. Convenção, dA vetor, né, é sempre voltado para fora da superfície, Isso aqui é importante você saber, ó.
Preste atenção o que eu venho falando. Definição, lei física, não tem discussão, certo? Ou você aceita ou você não aceita. Não tem demonstração, tá? É da onde você parte, né? Ah, eu quero provar a segunda lei de Newton. Isso não existe. Só para o Einstein, né? Que ele mostrou que a segunda lei de Newton só é válida para corpos com velocidade abaixo de 1/10 da velocidade da luz. A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. A 10ª parte é 30 mil quilômetros por segundo. Para corpos, né, abaixo dessa velocidade, você pode aplicar a lei de Newton. Acima, não. Tá? Foi a contribuição do Einstein. Uma das, né, contribuições do Einstein. Então, segunda lei da termodinâmica, não tem demonstração. Primeira lei da termodinâmica, não tem demonstração. Certo? Lei da conservação da massa, não tem demonstração. Convenção, tá? Você pode criar a sua. Por quê? Uma convenção, né, ela é divulgada internacionalmente por cientistas, né? Então você convenciona, né? Se você criar a sua convenção, né, você vai ficar falando sozinho, certo? Não vai dar nada errado, mas você vai ficar falando sozinho, é claro? Então, é importante você saber o que é convenção, tá? O que é lei e o que é definição, tá? Definição e leis, né, são inquestionáveis. Inquestionáveis. Você tem que engolir e aceitar. Tá? Repara, a definição do gradiente, isso aqui, ó, é o vetor gradiente. Repara, aqui, né, vai ser a soma, né, sobre a superfície, tá vendo aqui, ó, né, desse volume. Aqui é o vetor dA, aqui é um escalar, né? Escalar vezes vetor dá vetor, por isso que é vetor gradiente, certo? É chamado de vetor gradiente. É um nabla φ. Isso aqui é universal, tá? Importante, tá vendo essa definição aqui, ó? Ela independe do sistema de coordenadas. Ela independe, olha só. O que quer dizer isso? Eu posso expressar o gradiente de φ em coordenadas cartesianas. Eu posso expressar o mesmo vetor em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas, em coordenadas quaisquer. Claro? Então o gradiente de φ, repara, aqui não tem qual sistema de coordenadas eu estou usando. Claro? Então nós vamos desenvolver, né, um caso particular, é bom que se fale, né, para o caso das coordenadas cartesianas, certo? Das coordenadas cartesianas. Então, o resultado que nós obtivermos aqui, né, é gradiente representado pelos componentes em coordenadas cartesianas. Ah, eu quero em coordenadas cilíndricas. Vocês vão fazer a mesma coisa, né, para coordenadas cilíndricas, né? Tá claro? Então, nós vamos pegar o nosso volume, né, ΔV, né? Vou colocar aqui, né? Aqui é o canto da sala, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, meu eixo do X, aqui, ó, meu eixo dos Y, né? E aqui meu eixo dos Z's, tá? Aqui eu tenho meu unitário I, aqui meu unitário J e aqui meu unitário K. Aqui é a origem, tá? Isso aqui é o canto da sala, pronto, canto da sala. Aqui, ó, ZX, né, é o plano do chão. E aqui são exatamente as paredes. Sempre eu gosto de falar o canto da sala para você se identificar. É só olhar para o canto da sala. Agora aqui eu vou desenhar, lógico que eu vou exagerar, né, para ficar bem claro, né, ó, o meu elemento de volume. Então, meu elemento de volume, aqui,
Aqui, certo? Eu vou localizar essa face daqui, tá vendo? Eu vou localizar, tá vendo esse do X aqui, ó? Vou tirar uma paralela aqui, ó, tá? Ela está localizada, eu vou fazer assim melhor. Ó, ela está localizada em X. Aqui eu tenho uma distância, né? Isso aqui é um paralelepípedo, né? Essa face da frente, né? Ela vai estar localizada em X mais ΔX. O X é a partir daqui, tá vendo? Né? Isso aqui é uma... Só pegar uma caixa e ver, tá? Certo? Esse plano aqui, né, tá mais próximo dessa parede aqui, é X. Tá? Aí eu faço assim, ó. Esse plano aqui, ó, né, tá mais próximo ao chão, né? Então ele é localizado em Y, né? O da frente, né, aqui, ó, em Y mais ΔY, né? Aquele plano lá de trás, né, ele está encostando na parede, tá vendo? Então, ó, ele é chamado de localizado em Z, né? O da frente aqui, em Z mais ΔZ, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, vou operar somente na direção X, vocês vão ver por quê, tá? Então aqui, ó, vou apagar aqui, né? Aqui, certo? Essas faces aqui, ó, lá de trás, ó, né? E vou apagar de cima, ó. Só vou localizar em X mais ΔX, né? Em X. Vocês vão ver por quê, tá? Então tá bom. Então vamos lá. É importante, né, você enxergar. É importante enxergar, não tem problema. Eu gosto de pegar aqui, ó, por coincidência, né? Olha como é que é fácil você enxergar. Tá vendo o paralelepípedo aqui, ó? Aqui é meu eixo do X, né? Lá tá a parede. Então essa face eu localizo em X. Aqui é ΔX, né? Essa face, né, tá em X mais ΔX. Essa face está, né, próxima ao chão, é Y. A de cima é Y mais ΔY. Essa distância aqui é ΔY. Certo? Então repara, eu tenho X, agora eu tenho Z, tá vendo o Z? Ó. A face mais próxima ao plano, ao plano do quadro, é Z. A da frente vai ser Z mais ΔZ. Então eu estou trabalhando aqui somente com a face distância X e com essa face X mais ΔX. Depois eu vou ver o resto, né? Então a figura ajuda muito, essa figura aqui. É exatamente isso aqui. Essa face em X, a da frente X mais ΔX. O que nós combinamos? O vetor área, ó, eu vou integrar, ó, 1 sobre ΔV, integral, ó, na superfície desse volume aqui. Esse que é o sinal aqui, ó, do φ dA, certo? E que dA é a normal, né, vezes o tamanho do dA. Tá? Esse é o vetor aqui. Olha só, eu vou tirar aqui para não congestionar a figura. Tá? Eu já sei que essa face é X mais ΔX. Eu vou colocar, tá vendo meu N aqui, ó? A minha normal nessa face, tá vendo o I aqui, ó? Ó, essa aqui é a direção X, ó. A normal aqui é I, ó, que é o unitário. A normal aqui atrás, né? A face sempre, o dA está voltado para fora. Então, a minha normal aqui, ó, tem uma pontilhar aqui, ó, é menos I. É muito fácil, tá? Por convenção. Atenção, gente. Por convenção. Tá? Se você quiser mudar a convenção, não tem problema nenhum. Tá? Você vai se entender com a comunidade científica, que todos fazem assim. Certo? Todos fazem assim. Então vamos lá. Qual é o meu vetor nessa face? Tá, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou somar em todas as faces. Olha só. Antes de somar, quantas parcelas eu vou ter? Tá vendo aqui, ó? Na superfície, ó. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu tenho 3 faces. Então, eu vou ter 6 parcelas. Eu estou trabalhando só com 2 aqui por enquanto. Né? Vamos ver o que nós vamos fazer com as outras. Então, eu já sei
eu já sei, tá? Eu vou escrever aqui, ó, vou apagar. Já identifiquei meus unitários, né? Na direção X, ó, na direção X. O DA está para fora e o DA está para fora. Esse DA de trás, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Φ, olha o somatório, hein? Ó, vou até fazer assim, ó. Integral. Depois eu divido por ΔV, tá? Na superfície de ΔV de Φ dA. Igual. Aqui eu vou colocar 1 sobre ΔV, não tem problema nenhum. Pronto, né? Que é o gradiente. Vamos lá. Aqui na frente. Φ, atenção, ele varia com x, y, z, ó. Então, o φ em x não pode ser igual ao φ num outro x. Não pode. Tá claro? Então, aqui, ó, vou pegar meu φ vezes a área. Qual é a área? Ó, qual é a área? Ó? Vamos ver a área aqui, ó. Aqui, ó, é ΔZ. Essa altura, aqui, tá vendo aqui, ó, é ΔY, né? Aqui, ó. Aqui é ΔY. Então, essa área aqui, ó, vai ser ΔY, ΔZ. Então, vai ser, ó, ΔY, ΔZ. Qual o vetor? I, tá vendo? I. É o vetor dA, tá vendo? Agora, aonde está? Em x mais ΔX. Né? Primeira parcela, tá? Menos a mesma quantidade, φ, ΔY, ΔZ, I em x. Por que menos? Porque aqui é menos I, ó. Aqui é menos I, ó. O menos I bateu aqui. Repara, o φ em x não é igual ao φ em x mais ΔX. Tá? Mas, vou colocar as outras aqui. Vou só trabalhar com essa aqui. Tá? Tá bem claro? Eu vou escrever aqui, ó. Continuar aqui. O que eu vou fazer? Olha só. O que é a derivada? Esquece aquilo ali, tá? O que é uma derivada? df sobre dx. É limite, quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX menos f de x, né, sobre ΔX. Né? Não é assim? Tá? Como eu estou num elemento que não é tão pequeno quanto eu queira, por isso eu coloquei as variações delta, eu vou tirar esse igual aqui, ó, vou tirar esse limite, que eu não quero que ΔX vá para zero, né, tanto quanto eu queira, né? Aqui eu vou colocar ΔF sobre ΔX. Viram aqui? Isso aqui é um aproximado, né? Isso aqui é uma aproximação, porque eu não estou fazendo o limite, né? ΔX é pequeno, mas não é tão pequeno quanto eu queira. Tá? Aqui eu vou fazer, ó, multiplicar em cruz, ó. Aqui, ó. Aqui é denominador 1, né? Vou multiplicar o numerador por 1. Então eu tenho f de x mais ΔX menos f de x igual. Agora vamos multiplicar em cruz, ó. A derivada de f em relação a x, ΔX. Aproximado, tá? Eu já tirei o aproximado, né? Isso aqui eu sei que é aproximado, porque é ΔX. Entenderam bem? Então, quando eu subtraio uma função em x mais ΔX menos a função em x, isso aqui vai ser a derivada da função em relação a x vezes ΔX. Está bem claro isso aí? Bem claro. Ora, então ali, né, vou escrever a primeira parcela, tá? Que é exatamente aqui, ó. Uma função em x mais ΔX
menos a função em x, opa, isso aqui vai ser, ó, olha só o que eu vou escrever. É só olhar aqui, está gravado, né? Ó, só olhar aqui, ó, 1 sobre ΔV, integral, nas faces, né, desse elemento, de φ dA, igual. Ó, já vou usar a chamada série de Taylor, tá? Uma função em x mais ΔX menos a função em x, já vou escrever aqui, olha só, gente, ó, é a derivada de tudo que tiver da função, ó, ΔZ i sobre x ΔX. Não esqueça desse ΔX aqui, tá? Que é exatamente o que eu fiz, estava aqui, ó, dá um pause, né? Volta, né? 5 segundos, você vai ver exatamente isso aqui. Isso aqui que eu chamei, né? Isso aqui, ó, e meu F, né? Vai ser dρ de F, dρ de X, não esqueça do ΔX aqui, ó. Certo? Agora, eu vou, olha o truque, isso é um truque, tá? Em inglês é trick. Olha só, eu vou somar aqui, tá? Permutando as letras. Olha só, aqui, ó, vou fazer assim, ó, x, y, z, x, papapá. Aqui, ó, I, J, K, I, papapá. Vou permutar. Quer ver? Ó, o φ eu não permuto, certo? Até vou colocar aqui mesmo, tá? Ó, mais, ó, vou permutar a letra. Esquece agora aqui, tá? Se você fizer o que eu vou fazer aqui, olhando para aqui, você vai obter a mesma coisa. Quer ver? Ó, φ, olha que interessante. Depois do Y, quem vem? Z. ΔZ. Depois do Z, quem vem? X, né? Aqui, ó. Depois do Z vem X. Depois do I, J. Depois do X mais ΔX, Y mais ΔY. Menos, ó, menos, tá vendo aqui, ó? Φ, ó. Agora eu até olho para cá, nem precisa olhar para lá, né? Já troquei as letras, né? ΔZ, ΔX, J, em Y. Não, não é? Então, ó, uma função y mais ΔY menos a função em y vai ser mais, agora a derivada de φ, a função, ó, ΔZ, ΔX, olha como é que é fácil, ó, J sobre, no caso, né, derivada em relação a y, né? Eu estou derivando em relação a y, tá vendo? Y mais ΔY aqui é y, certo? No caso, né? Atenção agora, ΔY, certo? Por analogia, né? Olha que interessante, ó. Se quiser pode até checar aqui, ó. Φ ΔY, depois do y vem ΔZ, depois do ΔZ vem ΔX, né? Depois do i vem J. Agora eu podia até olhar para cá, nem olho mais para lá, ó. Mais dρ de φ. Depois do Z vem o X, né? Depois do X vem o Y, né? Depois do J vem o K, né? Aqui, ó, dρ de Z, né? E aqui, ΔZ. ΔZ. Tá vendo aqui, ó? dρ de Z, ΔZ. Tá? Aqui é meu F, né? Aqui é meu outro F, tá? Ó. E aqui é meu outro F. Certo? Tem um parênteses aqui. Viram como é que é fácil? Para o caso de coordenadas cartesianas, olha só. Quando eu mudo de x para x mais ΔX, a área é a mesma. A área é a mesma. Certo? Aqui eu tenho um paralelepípedo, né? Eu não tenho um tronco de pirâmide. Tá? Se eu tivesse um tronco, aqui tem uma pirâmide. Ó. Se eu tivesse um tronco de pirâmide, né, a área ia variar, né? Quando eu vou da base, né,
para outra base, né? São duas bases, uma menor, outra maior, né? Aqui não, aqui é um paralelepípedo, né? Aqui, ó. Ó. Essa área aqui, ó, é a mesma área aqui, ó, certo? Então, ela se comporta, e é, né, uma constante. Então eu posso colocar essa área aqui, ó, para fora da integral. Opa! Vem coisa bonita aí, olha só. Vem coisa bonita aí. Eu podendo colocar para fora da integral, ó. Então eu vou apagar aqui, já está tudo feito lá. Ó. Vem coisa muito legal aqui, ó. Olha só. Estou aplicando a definição no caso particular, né? Então isso aqui é igual, tá vendo aqui, ó? Igual. Vou escrever aqui. Aqui eu vou colocar a área para fora. Então eu vou ter, ó, d de φ, d de x. Vou colocar a área para fora do operador de derivada, tá? Ó. Delta y, delta z. Até vou colocar a mesma cor. Ó. Delta x. I. Mais. Fazer até, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei, tá vendo? Ó, aqui, ó. Para fora. Professor, você colocou o I também, lógico, o I é constante, né? O unitário, eu coloquei tudo para fora da integral. Eu podia até escrever antes, né? Mas escrevi depois. Mas, ó, vou colocar delta z, delta x, j também para fora da integral, né? Mais d de φ, d de y. Olha só, ó, só copiar, tá vendo? Delta z, delta x para fora da delta z, delta x, né? Vou colocar aqui, tá vendo delta y? Ó. Delta y, j. Vê que eu coloquei para fora, né, do operador de derivada, né? Mais d de z, derivada parcial. Vou colocar a área para fora, a área com K, ó. Delta x, delta y, opa, delta z e meu K, né? Coloquei para fora, aqui é meu φ, né? Ele ficou na derivada, porque ele varia, né? Imagina aqui, ó. Imagina o φ a temperatura. Temperatura aqui não é igual a temperatura aqui. Tá bem claro? Tá bem claro? Então aqui eu posso escrever, olha só. Ó, isso aqui, ó, é delta V. Isso aqui, ó, é delta V. Isso aqui é delta V. Então, lá, eu tenho um paralelepípedo, né? Aqui, ó. O volume, né, vai ser a área da base, né, certo? Vezes a altura. Acabou. Então, isso aqui, né, posso colocar o delta V para fora. Isso aqui é igual a delta V, que multiplica d de φ, d de xi, mais d de φ, d de yj, mais d de φ, d de z, k. Certo? Repara que isso é igual a isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é igual. Ó, não posso esquecer daqui. Só vou pegar isso aqui e colocar o igual lá, né? 1 sobre delta V. Né? Vezes integral de φ dA, né? Certo? É igual. Se é igual, né? Uma coisa é igual a outra, né? Eu posso simplificar, certo? Aqui tem um φ, né? Tanto faz. Φ dA ou dA φ é a mesma coisa, porque o φ é escalar. Certo? Então, repara. Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui, ó.
vai ser exatamente, vou apagar, já que você obteve isso aqui, né? Certo? Eu coloquei meu ΔV para fora, né? Até vou colocar aqui agora, olha só. Ó, vou escrever, né? Ó. Olha como é que fica simples, né? Ó, escrever aqui. Então isso aqui é igual a ΔV, né? Então eu vou escrever assim, ó, grade de φ, né, que eu represento por nabla φ, né, é igual a 1 sobre ΔV, integral, né, na fronteira, isso aqui é fronteira, tá? Fronteira, de ΔV, certo? De φ dA, né, que é igual a 1 sobre ΔV, essa integral nós fizemos, gente, aqui, ó, vai ser ΔV, aqui, ó, tá vendo ΔV aqui, ó, ΔV, né, que multiplica, ó, dρ de φ, dρ de xi, mais dρ de φ, dρ de yj, mais dρ de φ, dρ de zk, né? Certo? Isso aqui é igual, né? Certo? Ó, igual. Então, ó, cancela, né? Então, grade φ, representado por nabla φ, né? Vai ser dρ de φ, dρ de xi, mais dρ de φ, dρ de yj, mais dρ de φ, dρ de zk. Esse é o nosso famoso, né, gradiente de uma grandeza escalar, né, que é um vetor. Também, claro, em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cilíndricas, o vetor é o mesmo, mas os componentes são diferentes. Em coordenadas esféricas, o vetor é o mesmo, os componentes são diferentes. E curvilíneas também. Eu parti da definição. Tá? Então agora eu tenho o meu vetor, né, gradiente de uma grandeza escalar, né, que eu já tenho direitinho, certo? Meu operador nabla, né? Então, meu operador nabla, tudo direitinho, tá vendo? Ó, deduzido, partindo da definição, não tem nada de mágica. O vetor dA sempre voltado para fora da superfície, não pergunte por quê. É convenção. Se trocar, vai falar sozinho, certo? Então, ó, vetor gradiente, né? Um gradiente escalar, vou escrever aqui, ó. Aqui é o meu operador nabla, né? Ó, operador nabla, ó, é dρ de xi, mais dρ de yj, mais dρ de zk. O que é um operador? Aqui, ó. Eu faço para vocês. Soma. Você fala assim, professor, não dá, né? Eu tenho que ter o quê? Um número, né? 2 e 3, né? O operador, né? Ele é a boca do jacaré, né? Ele precisa dar comida para se alimentar. Mesma coisa aqui, né? Da mesma forma, né? Esse operador, né? Ele precisa, né? Ó, de se alimentar, né? Olha só. Por exemplo, suponha que φ seja igual a x2y z. Aqui, ó, certo? Ó. Atenção aqui. Aula passada. Quantas variáveis eu tenho aqui? 4. Quantos graus de liberdade? 3. Não é assim? Né? Aqui, ó, 4 variáveis. Ó, 4 variáveis. Uma equação. Então eu tenho a liberdade, né? 4 menos 1 igual a 3. Né? Eu, para achar o vetor, eu tenho o vetor, né, a quarta variável, né? Φ é a quarta variável, por exemplo. O nabla φ também, né?
Ó, eu tenho que dar o quê? 3. Liberdade, liberdade, eu posso escolher qualquer valor. E aqui eu não tenho restrição, né? A não ser que eu tivesse assim, ó. 1 sobre z mais 2, né? Eu não poderia colocar z igual a menos 2, né? Que aí o φ não existiria, tá? Então vamos pegar ela bonitinha aqui, ó. Né? Ó, aqui é z. Então, ó, nabla φ, ó. Nabla φ. Vai ser um vetor, quer ver, ó? Qual a dele? Aqui eu vou colocar. Fazer assim, até legal. Não precisa, mas só para x2, yz. Igual a derivada parcial em relação a x de x2, yz. E, não esqueça, mais a derivada em relação a y de x2, yz. Mais a derivada, aqui ó, tá faltando o j, ó, j, mais derivada em relação a z de x2, yz, k. Isso aqui é um vetor, né? Então, ó, nabla, em vez de repetir aqui, posso colocar nabla φ igual. Derivada em relação a x disso aqui, né? O yz é constante, né? Então, eu vou ter 2x, yz, i. Mais, derivada em relação a y, né? Eu vou ter x2e, né? x2e, j. Mais, derivada em relação a z, x2y, k. Olha que interessante, atenção. Qual é meu grau de liberdade aqui? 3. Por quê? Isso aqui é uma variável, x, y, z também. É a mesma coisa ali. Então, para eu achar, para eu calcular, olha só, para eu calcular um valor do gradiente, tem que ser, ó, dado x igual a 1, y igual a 0, por exemplo, e z igual a menos 1. Eu tenho que dar o ponto. Aqui, ó, meu grau de liberdade é 3. Aqui, ó, 3 valores. Então, meu nabla φ, vou chamar isso aqui de ponto P, tá? Ó, nabla φ no ponto P igual. Vamos lá. X igual a 1, né? Y igual a 0, né? Então aqui vai dar 0, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 0i. Aqui, ó, x igual a 1, z igual a menos 1, né? 1 ao quadrado vezes menos 1, né? Menos j. Aqui, x, y é 0, né? Mais 0k, né? Pronto. Então, meu nabla φ no ponto P, aqui é meu ponto P, ó, né? 1, 0 e menos 1, certo? Vai ser esse valor. Eu posso achar nabla φ em qualquer ponto, eu não tenho restrição, tá? Porque eu tenho liberdade. Entenderam? Porque quando você entende o que é grau de liberdade, vide a aula passada. Fica muito simples. Eu não estou em superfície, eu não estou em esfera, eu não estou em curva. Eu estou no domínio de todo o espaço, sem restrição. Fica uma aula, não deixe de ver a aula anterior, né? E é tudo óbvio, mas só que livro não fala, professor não fala, e você fica perdido. Você bate o olho aqui, ó, bate o olho aqui, você vê que tem 4 variáveis, x, y, z, e o nabla φ é uma variável. Tanto é que se eu mudar de ponto, né, eu tenho outro valor. Certo? As coisas ficam muito simples. Claro? Então vamos seguir aqui. Não fiquem aflitos. Nós estamos caminhando para a derivada direcional, que é o nosso foco. Nós estamos caminhando. Então, olha só. Aqui são os periféricos, né? Produto escalar de 2 vetores, chamado dot product. Dot em inglês, né? Quer dizer ponto, né? Ponto. Aqui, ó, bota um ponto aqui, ó. Ponto forte, né? Definição, no question. Não tem questionamento. Certo? Se não gostar, escreve, tá, para a comunidade científica, diz que é um absurdo, que você não gostou, mas tem que aceitar. Ó, produto escalar de 2 vetores. É o tamanho do vetor, pelo tamanho do outro,
pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Pode estar no espaço, ó. Eu tenho um vetor A para cá, ó, e tenho um vetor B para cá, no espaço, ó. Não interessa. Aqui é meu ângulo θ, né? Então, o que é produto escalar dos dois vetores? Tamanho de A pelo tamanho de B pelo cosseno. Existe uma notação, né, que geralmente no o módulo, né, você tira a seta, né, e coloca assim, ó, AB cosseno θ, né? Assim, tá? Cosseno θ. O θ é o ângulo entre os dois vetores, certo? Agora, olha que consequências interessantes aqui, tá? Eu vou tirar até do espaço, né, que não interessa, tá? Ó, se eu estou definindo aqui, né? O que você tem aqui? Ó, em coordenadas cartesianas, eu queria que vocês se acostumassem, tá? Vocês vão ver por quê, né? Não é má intenção, não. Ó. Aqui, ó, você chama de x1, aqui de x2, né, que é o y, né? E aqui de x3, certo? E meu vetor A, você faz assim, ó, A1 é 1 mais A2 é 2 mais A3 é 3. Não é para complicar, não, vocês vão ver por quê. O E1 é o I, tá? É o unitário do eixo do X. O E2 é o J. E o E3 é o K. Só para... Isso aqui é legal, é bom você colocar assim, porque você pode fazer assim, ó, somatório, por exemplo, de I, qualquer letra aqui, eu colocar I, não tem nada a ver, de igual a 1 até 3, de AI é I. Né? Aqui, ó. Vai ser A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3, que é exatamente isso aqui. Só, essa é a grande vantagem, aqui. Meu vetor B, já vou usar a notação lá, ó, somatório de I igual a 1 até 3, de BI é I. Né? Podia colocar J aqui, né? J aqui não tem problema nenhum. Por ser chamado de índice mudo, entendeu? Qualquer letra que você coloca aqui, ó, botando a letra aqui, vai embora. Pode colocar K, aqui, ó. Só de propor, vou colocar K, eu quero colocar K aqui, e meu K aqui. Tá? Mesma coisa. Agora eu vou fazer o seguinte, caso particular, repara, esse dot product, tá? Ele independe do sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. O tamanho do vetor, né, independe do sistema de coordenadas. Né? Se fosse assim, né, eu tenho um vetor aqui, né, eu mudo o sistema de coordenadas e altero o vetor. Tem sentido, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Vou pegar aqui. Lembre sempre que E1 é I, E2 é J e E3 é K. Tá? Então vou fazer assim, ó. Fazer o dot product usando o sistema de coordenadas cartesianas. Então vou ter aqui, ó, A escalar B igual, ó, A1 é 1 mais A2 é 2 mais A3 é 3. Dot, ó, B1 é 1 mais B2 é 2 mais B3 é 3. Ó, repara só, faz sempre assim como é que eu faço, ó. Eu vou ter aqui 9 parcelas. Essa aqui vai pegar 3, essa aqui vai pegar as 3 e essa aqui vai pegar as 3. Mas eu posso, né, de cabeça, né, simplificar, ó. E1 escalar E1, né, é I escalar I, né? I escalar I, ó, I escalar I, né? Vai ser o tamanho de I vezes o tamanho de I
pelo cosseno de zero, né? O θ é zero, né? Que é igual a 1, né? Certo? O I escalar I, né? O ângulo entre o vetor e ele mesmo é zero, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1B1. Agora, ó, I escalar J vai ser zero, porque são ortogonais, né? O θ é igual a 90 graus, né? E I escalar K também, né? Tá? Então aqui vai dar mais. Agora eu posso fazer o rodízio aqui, ó. Depois do 1 vem o 2, né? Ó. A2B2 mais A3B3. Certo? Agora, olha que interessante. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Olha só. Eu vou fazer A igual a B. Vou fazer A igual a B, não tem problema nenhum. Ó. Fazer A igual a B. Até aqui mesmo, ó. Aqui é A escalar A. Ó. A escalar A. Que vai ser A vezes A, né? Cosseno de zero, né? O vetor faz com ele mesmo um ângulo de zero, né? Então isso aqui é 1. Então isso aqui vai me dar A ao quadrado. Então, ó, A vai ser igual a raiz quadrada de A escalar A, né? É muito fácil, né? Isso aqui é A escalar A. Desse lado aqui, ó, tem A ao quadrado, né? Certo? Agora observa só um detalhe, que eu sempre falo, né? Coisas simples, né? Ó, 10 quilos de arroz dividido pelo tamanho 10 dá quanto? 1 quilo de arroz. Suponha que arroz seja o vetor. Ó. Se eu dividir o vetor pelo tamanho dele, eu tenho o unitário. Isso aqui é unitário. Não é simples? Ó, chama o vetor, né, de arroz. 10 quilos de arroz dividido pelo tamanho dele, que é 10, vai dar o quê? 1 quilo de arroz. Então lembre sempre assim, tá? O unitário, né, é o vetor dividido pelo tamanho dele. Acabou. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só, vou fazer o seguinte. Tá? Ó. Suponha, tá? Que eu tenha... Guarde bem isso aí. E o tamanho dele, olha só, posso fazer assim, ó. A expressão parece complicada, ó. Certo? Isso aqui, ó, é o tamanho de A, né? Certo? Isso aqui é o tamanho de A, tá lembrado? A ao quadrado, né? A escalar A. O A é raiz quadrada, né? Tá bem claro isso aí, gente? Olha só. Vamos dar um exemplo. Tá? Olha só. Vou dar o vetor, tá? Vou dar o vetor. Eu vou dar os componentes dele, ó. Olha só. Vou dar o vetor aqui. Por exemplo, vetor F, para não ficar só no A, né? Vai ser I mais J mais K. Tá? Eu quero achar o unitário desse vetor aí. Eu sei que o unitário vai ser o vetor, né, dividido pelo tamanho dele. Eu tiro a seta. Tá? Agora acontece o seguinte, ó. O tamanho do vetor, até vou repetir mesmo, para ficar bem, ó. F, escalar F, vai ser o tamanho dele, pelo cosseno de zero, né? Que é 1, né? Então, F ao quadrado, né, o tamanho dele é raiz quadrada disso aqui, né? Certo? Então, F vai ser raiz quadrada de F escalar F, né? Porque aqui é F ao quadrado, né? Só traz raiz quadrada, aqui é 1, tá? Então, muito simples. Então, eu vou fazer o produto F escalar F, tá? Ó, F escalar F. Não tem problema, professor. Olha lá. I mais J mais K, escalar I mais J mais K. Bem simples, tá? Ó. É 1, é 2, é 3, tá? Eu mudei de propósito, ó. I escalar I dá 1. I escalar J
dá zero. I escalar K dá zero. Faz sempre assim como é que eu faço. Acabou o I, agora eu vou passar por J. J escalar I dá zero. J escalar J dá 1. J escalar K dá zero. Acabei o J. Agora o K, mais. K escalar I dá zero. K escalar J dá zero. K escalar K dá 1. Então, 1 mais 1 mais 1. Então, F escalar F vai ser igual a 3. Só que isso aqui é F ao quadrado. Onde F é igual a raiz de 3. Muito simples. Então eu venho aqui, ó, o E vai ser, I mais J mais K dividido pela raiz de 3. Isso aqui é unitário. Professor, olha que interessante. Me mostra que isso aqui é unitário. Vamos ver. Quero mostrar. Certo? Eu achei a resposta, né? Então vamos lá. Vou pegar esse vetor, multiplicar escalarmente por ele. Eu sou obrigado a obter 1. Por quê? É o tamanho dele, que é 1, pelo tamanho dele, que é 1, pelo cosseno zero, que é 1. Se eu não obtiver 1 aqui, isso aqui está errado. Então vamos lá. I mais J mais K sobre raiz de 3 vezes I mais J mais K sobre raiz de 3. Até vou colocar uma interrogação ali. Então vamos lá. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá quanto? Dá 3, né? Agora vamos lá. I escalar I, numerador, dá 1. I escalar J dá 0. I escalar K dá 0. Mais. J escalar I dá 0. J escalar 0 dá 1. J escalar K dá 0. K escalar I dá 0. K escalar J dá 0. K escalar K dá 1. Isso aqui é igual a 3 sobre 3, é igual a 1. Então eu obtive o unitário. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Olha como eu enxergo os vetores unitários pela definição de produto escalar. Está tudo gravado. Ó. Isso aqui é fundamental para a derivada direcional. Fundamental. Tá? Mas nós não chegamos a ela ainda. Então olha só. A escalar B é igual a A, B, cosseno de θ, né? Eu vou passar esses dois para cá, ó. A sobre A escalar B sobre B é igual a cosseno θ, né? Certo? Quem é isso aqui? É A. É A. Escalar é B igual a cosseno de θ, né? Aqui, são os unitários, né? Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Módulo de EA vezes módulo de EB pelo cosseno de θ, né? EA e EB não são os unitários? Então aqui, ó, vale 1, deu cosseno de θ. Tá bem claro isso aí? Bem claro. Agora, uma propriedade importantíssima. Estamos chegando perto da derivada direcional. Olha só. Agora você imagine a derivada direcional sendo dada sem falar nesses periféricos que eu falei. É muito complicado. Eu fico com pena das pessoas lá do vídeo. E estão assistindo, pior ainda. E ficam loucos. Ó, tudo é ferramenta para derivada direcional. Tudo. Ó. Vamos ver aqui. Que propriedade importantíssima. Olha só. Eu tenho um vetor A. Tenho um vetor B. Eu já sei como eu obtenho
o unitário desse vetor. Não é? Aqui, ó. O unitário desse vetor, o EB, é igual a B dividido... De vez em quando eu gosto de mudar mesmo, pelo tamanho de B. Né? Que geralmente eu chamo, né? Eu tiro esse módulo, né? Coloco assim, ó, sem a seta. É ou não é? Então isso aqui é meu EB, aqui é o θ. Repara que o EB forma o mesmo ângulo com A. Porque quando eu divido um vetor por um tamanho, né, ele não muda o suporte dele. Ele não muda. Né? Se eu tenho um vetor aqui, ó, se eu multiplicar por 10, ele vai para cá. Se eu multiplicar por menos 1, ele inverte. Mas ele mantém o quê? O suporte, que é chamado de direção em português. Que na língua portuguesa eu não gosto. Vetor, intensidade, direção e sentido, eu não gosto. Faz que nem o americano, é direction. Direction já envolve, né, o suporte e o sentido. Né? Então o vetor é caracterizado lá nos Estados Unidos, né, onde eu 5 anos lá no meu PhD, né, é direction. Eu tenho o módulo e o direction, acabou. Direction já inclui a seta. Aqui não. Direction é o suporte, né? O sentido da esquerda para a direita, tudo bem. Então, olha só, eu posso fazer assim, ó, presta atenção, ó. Eu posso fazer assim, ó. Aqui é meu EB, tá? Vou apagar aqui, ó. Vamos fazer o produto escalar? Ó, A escalar é B. Vai ser o tamanho de A, repara que eu estou mudando proposital, vezes o tamanho de EB, pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Tamanho de EB quanto vale? 1. Então isso aqui é igual ao tamanho de A cosseno θ. Gente, o tamanho de A cosseno θ, ó, é essa projeção aqui, ó. Isso aqui é A cosseno θ. Viram? Então, para eu projetar, ó, olha que interessante, para eu projetar um vetor F sobre uma direção, tá? Chamar a direção até de delta. O que eu faço? Eu pego, olha que interessante, eu pego 2 pontos aqui, ó, crio esse vetor, acho o unitário dele e tiro uma paralela aqui, ó. Tá? Porque o ângulo vai ser o mesmo. Eu faço o produto escalar, né? Aqui é delta, pronto. Eu faço o produto escalar, F escalar é delta, eu tenho a projeção desse vetor, ó, sobre a direção delta. Que legal, hein? É assim que se faz em computação gráfica, tá? Tudo que você trabalha na matemática. Então o produto escalar é fundamental para a projeção, fundamental, tá? Eu quero projetar, né, numa direção, eu pego 2 pontos, crio um vetor, tá? Muito fácil, eu não vou falar agora. Criei o vetor, pego o vetor, divido pelo módulo dele, que é a raiz do produto escalar dele por ele, certo? Quando eu tenho o unitário da direção, acabou. Eu multiplico escalarmente o vetor pelo unitário daquela direção que eu quero projetar. Então, vamos fazer um exercício aqui. Olha só. Olha que interessante. Olha só. Aula passada junto com essa. Tá? Olha só. Tem uma curva. Essa curva aqui, nesse ponto, eu tenho um DR. Atenção aqui, DR no ponto é tão pequeno quanto eu queira. Por isso que é impossível você desenhar o DR, né,
tão pequeno quanto você queira. Se você vir esse tamanho, você sabe, né, que isso aqui é tão pequeno quanto eu queira. Pô. O tamanho aqui da ponta da caneta é trilhões de vezes maior do que o DR. Mas sou obrigado a colocar ali. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, imagine, primeiro, DR, olha só, é tangente à curva. Por que, professor? Nós vimos isso. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho R mais DR, eu vou aproximando, meu DR é tangente à curva. Certo? Em P, vamos fazer assim, em P. Tá aqui, ponto P. Tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Suponha que eu tenho um vetor aqui, ó. Um vetor A aqui. Certo? Desejo projetar o vetor A sobre a direção, né? Isto é, o suporte, né, de DR. Eu quero projetar o DR aqui. Eu só posso projetar se eu calcular o unitário dessa direção. Senão eu não posso. Não foi isso? Está lembrado? Aqui, ó. Eu tenho meu vetor A aqui. E tem minha direção delta aqui, né? Delta aqui. Eu tenho que achar o vetor aqui, né? Achar o unitário dele e fazer o produto vetorial desse vetor pelo unitário é delta. Olha lá. Quem disse que o vetor DR tem módulo 1? Não tem. O que eu vou fazer? Ó, DR, então eu vou chamar assim, ó. O vetor tangente vai ser DR sobre o tamanho de DR. Opa! Não interessa o vetor por o tamanho dele, eu garanto que o tamanho desse T aqui é igual a 1. Eu garanto. Não interessa se é diferencial. Eu tenho um vetor, divido pelo tamanho dele, esse vetor é 1. E vou dizer mais outra. Esse vetor é tangente à curva. Ó. Vou apagar aqui, ó, que o DR é tangente. Aqui eu tenho meu vetor, ó, T, que é tangente à curva em P. Genial, né? O escalar φ não é a função de x, y, z? Né? Novamente, eu sou bem, né, repetitivo, né, proposital mesmo, certo? Quantas variáveis eu tenho aqui? 4. X, Y, Z e φ. Vocês não aguentam mais eu falar, mas eu falo. Tá? Para ficar bem na cabeça de vocês. Qual é o meu grau de liberdade? 3. Eu varro o espaço tridimensional todo. Não tem superfície, não tem curva, não tem nada. Φ é no ponto, qualquer ponto que eu quiser. Olha só, qualquer ponto que eu quiser. Evidentemente que eu não posso colocar restrições, né? Se eu tiver 1 sobre x menos 1, né, para x igual a 1, eu não tenho essa liberdade. Mas eu tenho liberdade para x e y. Tudo bem. Então, olha só. Quanto vale o meu dφ? Né? Ó, vale d de φ, d de x, dx, mais d de φ, d de y, dy, mais d de φ, d de z, dz. Muito simples. Agora observa só um fato muito interessante. Esquece isso aqui, ó. O que é meu nabla φ? Ó, d de φ, d de x, i, mais d de φ, d de y, j, mais d de φ, d de z, cara, né? Certo? Quem é meu dr? Vai ser dxi
mais TYJ mais DZK, né? Ó, eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores. Olhem bem para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? A1B1, ó. A1, ó. B1, ó. Aqui é meu vetor A, aqui é meu vetor B. Mais A2B2, ó. Mais A3B3, né? Certo? Produto escalar, né? Aqui é como se fosse meu vetor A, né? Aqui é como se fosse meu vetor B, né? Aqui é A1, A2, A3, né? Aqui é B1, vou fazer analogia, tá? B2 e aqui B3, né? A1, B1, tá? Gente, eu tapei de propósito, tá? Eu escondi de propósito. Olha para aqui e olha para aqui. Viu? Aqui, ó. Defi, ó. Colocar 1 aqui e 2 aqui, ó. De 1 e 2 implica Defi é igual a nabla φ escalar dr. Em qual sistema de coordenadas? Independe do sistema de coordenadas. Professor, mas como? Se usou sistema de coordenadas? Tudo bem, pô. Tudo bem. Então eu vou questionar da seguinte forma. Olha só. Vou questionar, né, a sua dúvida da seguinte forma. Olha só. Ó. Eu vou te dar as coordenadas A índice X, A índice Y e A índice Z. Tá? Me forma esse vetor em coordenadas cartesianas. Você vai fazer assim, ó. Pá, vai somar, né? Depois com esse aqui, né? Vai ter assim, né? Isso aqui é meu vetor resultante, né? Aqui é meu vetor A, né? Depois que eu obtive o vetor A, eu posso trabalhar em qualquer sistema de coordenadas. Eu construí o vetor A, olha como é profundo isso. Eu construí o vetor A pelo sistema de coordenadas cartesianas. Depois que eu obtive o vetor A, acabou. Eu posso decompor em qualquer sistema. Eu posso pegar meu vetor A aqui, ó, decompor ele no plano, decompor assim, da maneira que eu quiser, pô, certo? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu obtive isso aqui em sistema de coordenadas. Identifiquei que é um produto escalar. Quando você está lembrado que eu falei que a definição de produto escalar, ela independe do sistema de coordenadas? Vocês se lembram disso, ó. A escalar B é AB cosseno θ. Qualquer sistema de coordenadas. Tá? Como a definição de gradiente, né? É limite, é 1 sobre ΔV, 1 sobre ΔV, na integral, né? no contorno de ΔV, de φ dA. Ó. Em qual sistema de coordenadas? Quaisquer. Certo? Eu trabalhei em cartesiano. Quando eu obtive isso aqui, independe do sistema de coordenadas. Muito legal, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Dφ sobre o tamanho de dr vai ser igual a nabla φ escalar, olha que genial, ó, sobre o tamanho de dr. Aqui eu escrevo, ó, tamanho de dr eu chamo de ds. Aqui. O que é isso aqui, gente? Ó, é meu vetor unitário. Tangente à curva. Tangente à curva. Olha, isso aqui que é a tal derivada direcional.
É isso aqui, ó. Certo? Escreve a formulação da derivada direcional, né? Essa aqui, ó. A derivada de um escalar em relação a uma variável S é o gradiente pela tangente à curva. Isso aqui é a projeção do vetor nabla-phi sobre a direção t. É muito bacana. Olha só, ó, olha só. Eu tenho um ponto, olha só, hein? Tem um ponto aqui. Por que um ponto ali? Dado x, y, z, atenção, ó, o nabla-phi não é a quarta variável, não é função de x, y, z. Então, se eu der x, y, z, eu tenho um vetor nabla-phi aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva qualquer, ó, certo? Aqui eu tenho um vetor tangente, ó, que é dado por dr sobre o tamanho dele, né? Aqui está meu R, ó. Aqui está meu R. Nesse ponto P, ó. Certo? Aqui é meu ângulo θ. Vou fazer até em vermelho, olha só que bacana, ó. Como isso aqui é unitário, eu posso projetar isso aqui, ó. Esse valor vai ser nabla-phi, tamanho dele, pelo tamanho do unitário t, pelo cosseno de θ, né? Isso aqui é dado, né, pelo produto escalar nabla-phi vezes t, certo? Isso aqui é igual a dφ sobre ds, né? Aqui, ó, tá vendo ali, ó? Aqui é a letra T, ó. Isso aqui é no ponto. Então, a derivada dφ sobre ds, ó, dφ sobre ds, né, vai ser igual ao tamanho do nabla-phi pelo cosseno de θ. Por quê? Olha só, ó. Faz o produto escalar aqui, gente. Tamanho desse, pelo tamanho desse que é 1, pelo cosseno de θ, né, que é exatamente ali. Isso é derivada direcional. Certo? Quando é que a derivada direcional é máxima? Quando o nabla-phi coincide com o t. Por quê? Ele coincidindo com o t da curva, né, o que acontece? O cosseno é de zero. O cosseno de zero é 1. Então eu tenho a máxima variação de φ sobre ds. A mínima é quando o nabla-phi é perpendicular ao vetor tangente, que é 90 graus, certo? E o cosseno de 90 é zero. Eu tenho a derivada mínima, que é zero. Então eu tenho a derivada direcional mínima e tenho a derivada direcional máxima. É só olhar para o ângulo. Agora é só olhar para o ângulo. Porque isso aqui é a definição de derivada direcional. Você sabe mexer com ela agora. Certo? Tá bem claro? Eu vou parar por aqui, tá? Aí, na próxima aula, que é a terceira e última aula sobre derivada direcional, eu vou dissecar mais isso aqui. Isso aqui é a definição. Para que vocês viram de onde ela veio. Tá claro?